Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha amiga Judite. Boa noite a todos, meu nome é Vânia. Eu sou de uma pequena cidade da região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em uma casa muito próxima à minha, vivia um senhor bastante idoso que nos contava muitas histórias sobre sua vida trabalhando no centro da cidade do Rio de Janeiro. O ponto é que de todas essas histórias que eu ouvia dele, muitas eram sobre suas experiências como motorista de ambulância. De certa forma, esse tipo de ambiente começou a me chamar muita atenção, por isso quando eu cresci, eu decidi estudar para ser médica forense, pois eu queria trabalhar em um necrotério, e com muito esforço, eu consegui. Depois de me formar, eu trabalhei em alguns necrotérios, tanto aqui da região onde eu moro quanto da capital. Embora tenham me acontecido coisas interessantes, não foi nada realmente paranormal ou fora do comum para quem está acostumado a ver. Mas a razão pela qual estou enviando esse relato é a seguinte: no último necrotério, onde eu trabalhei, o pessoal era particularmente agradável. Todos me davam bom dia e me tratavam muito bem, especialmente uma moça mais ou menos da minha idade com quem eu conversava todos os dias na hora da saída. Seu nome era Judite. Eu esperava o ônibus perto do meu local de trabalho e ela junto comigo. Nos tornamos boas companheiras de trabalho. Por isso eu sempre me preocupava com ela, pois o meu ônibus passava muito antes do dela. Muitas vezes, no dia seguinte, eu perguntava a que horas ela havia conseguido voltar para casa. Às vezes ela me dizia que havia chegado muito tarde. Em outras ocasiões, em tom de brincadeira, ela dizia: eu dormi por aqui mesmo. Pedi para os mortos abrirem um espaçozinho para mim, seguido de uma risada. Eu não me lembro bem a data, mas uma dessas tardes em que estávamos esperando o ônibus, ela se despediu de mim de uma maneira muito estranha. Ela disse algo como que tinha gostado muito de me conhecer e saber que alguém tão agradável andava pelos corredores do necrotério. Eu perguntei se ela estava triste ou se algo ruim havia acontecido, pois não era habitual ela se expressar daquela maneira. Ela respondeu que estava tudo bem, que apenas havia ficado melancólica de repente. Naquela mesma noite eu estava me preparando para dormir, quando de repente eu recebi uma chamada urgente do necrotério, dizendo que havia ocorrido um acidente justamente no ponto de ônibus onde minha amiga e eu esperávamos. Ao que parecia, um ônibus em alta velocidade subiu na calçada e causou um acidente. Algumas pessoas, tanto na calçada quanto dentro do ônibus, morreram, e muitos corpos ficaram destroçados. Imediatamente eu cheguei lá e vi todo o desastre. Algumas horas depois, começaram a entrar os corpos, alguns quase intactos, cuja causa da morte havia sido golpes na cabeça ou algo assim, mas também corpos quase irreconhecíveis. Tivemos que armazenar esses corpos para poder identificá-los mais tarde por meio de outras técnicas forenses. Mas enquanto tudo isso acontecia, eu não podia parar de pensar em Judite, porque aquela era justamente a parada onde nós duas esperávamos, e aparentemente o acidente não havia ocorrido muito tempo depois de eu ter subido no meu ônibus. Algo me dizia que era apenas questão de tempo para que o corpo da moça que se tornou minha amiga chegasse em um saco, já sem vida. Eu desejava que não fosse assim, mas, se fosse acontecer, eu esperava que o corpo não estivesse em condições muito ruins para poder entregar a família no melhor estado possível. No entanto, durante todo o tempo em que cuidei dos falecidos nesse acidente, o corpo dela não chegou. Mas, no dia seguinte, eu não a vi em seu posto de trabalho. Eu imaginei que talvez ela tivesse faltado, e quando os dias começaram a passar, eu pensei que talvez ela tivesse tirado férias. Mas o tempo todo ela não voltou. Eu supus que ela simplesmente havia se demitido,
E aquela vez que ela falou tão melancolicamente comigo, ela o fez porque estava para sair, o que implicaria que deixássemos de nos ver. Sendo sincera, eu não acredito que nossos horários e nossos ritmos de vida permitiriam que nos encontrássemos algum dia. Mas, em uma ocasião, eu, na correria entre uma ocorrência e outra, a vi passando também apressada, entrando em uma sala. Eu a chamei de longe, mas ela não me respondeu. Eu achei que ela talvez não tivesse ouvido, e eu disse a mim mesma que assim que eu finalizasse aquele corpo onde eu estava trabalhando, eu iria procurá-la para saber dela o que havia acontecido e o porquê dela ter sumido. Assim ficou o assunto, até que, de repente, horas mais tarde chegou uma família que não parecia ter muitos recursos. Eles disseram que o corpo de um de seus familiares, especificamente a sua filha, provavelmente estava ali e eles queriam confirmar isso. Me deram instruções para receber o pai da moça e me indicaram onde encontrar o corpo que eles estavam procurando. Ele estava em um dos gabinetes aos quais eu não tinha acesso, pois eram reservados para guardar cadáveres de caso ainda sob investigação policial. Eu entrei lá e o frio era intenso. Eu tirei a bolsa com o corpo solicitado e o coloquei na frente do senhor. Eu avisei que o corpo provavelmente não estava em boas condições e eu pedi para ele não ficar nervoso. E lentamente, com muito respeito, eu abri a bolsa deixando o cadáver à mostra. A expressão do pai disse tudo. Eles identificaram como sendo a sua filha. Parece que ela havia falecido em um acidente de trânsito a caminho do trabalho, mas como a família era de poucos recursos, não tiveram acesso a informações que lhe dessem pistas sobre o paradeiro da sua filha, sem mencionar a ineficiência das autoridades, mas isso é outra história. O ponto é que não só o pai ficou impactado ao ver a moça na maca. Quando eu vi o seu rosto, eu reconheci nela a amiga que esperava comigo tantas vezes aquele ônibus. Sem dúvida era o corpo da Judite. Eu não sou muito de acreditar em coisas paranormais, mas simplesmente eu não consigo explicar essa minha experiência. A única coisa que eu posso dizer, ou que me vem à mente para tentar dar uma explicação, mesmo que insatisfatória para mim, é que o espírito daquela moça ficou preso no necrotério e começou a agir como se estivesse viva, fazendo o seu trabalho como se ainda estivesse habitando esse plano. Luciano, provavelmente aquela ocasião em que ela se despediu daquela maneira tão peculiar, é possível que ela tenha sentido que a sua hora estava chegando e que ela poderia finalmente descansar. Essa foi a minha história. Eu espero que tenham gostado. Muito sucesso ao seu canal e muito obrigado por ler o meu relato. O Monstro do Ralo. Boa noite, Luciano inscritos. Eu me chamo Jonathan e eu trabalhei por um tempo como funcionário terceirizado em um necrotério e foi um período muito intenso. Tão intenso que eu hoje digo que eu nunca mais voltaria a trabalhar em um lugar como aqueles. Vocês já podem imaginar todo tipo de acontecimentos estranhos que podem ocorrer nesses lugares ou que se imagina que acontecem. Mas eu vou relatar algo que provavelmente vocês nunca imaginariam. Deus sabe que o mundo é grande demais e que há coisas em lugares que a humanidade nunca visitou que transformariam qualquer um. E é exatamente disso que eu venho falar. Quando eu trabalhava naquele lugar, era habitual ouvir ruídos estranhos. Isso é meio que esperado, e estranho seria se isso não acontecesse. Os corpos, as mudanças de temperatura e outros fatores fazem com que esses acontecimentos sejam muito comuns, por isso eles não me chamavam particularmente a atenção. Eu trabalhava no turno da noite. Minha colega do turno anterior sempre deixava tudo em ordem. Era uma senhora de aparência simpática, mas eu nunca confiava completamente em seu sorriso ou em seus olhos.
Havia algo que me deixava inquieto. Enfim, isso era algo completamente alheio ao trabalho. Então, limitava a minha interação com ela. Um dia, caminhando pelos corredores entre as mesas e a área onde os corpos descansam, eu podia ouvir aqueles ruídos estranhos, mas eu percebi que eles estavam dentro do comum. Eu sempre fui um pouco mórbido e cético. Então, mais do que medo, aquilo me parecia interessante. Eu me aproximei dos corpos e coloquei meu ouvido perto para tentar adivinhar de qual gaveta estava vindo o som. O que eu achei estranho foi que eles não vinham de lugar nenhum. Eu tentei localizar a origem do ruído e isso me levou a um ralo no chão, destinado a escoar água e outras substâncias. Aquilo me pareceu especialmente estranho e a partir daí eu comecei a me preocupar. Eu me aproximei devagar e, ainda estranhando tudo aquilo, eu destampei o ralo. Para minha surpresa, eu vi claramente que havia um dedo humano ali dentro. Estava tão nítido que eu quase o peguei para me certificar se ele era real ou algum pedaço de plástico que havia chegado ali de alguma maneira. Mas, de repente, algo o pegou antes de mim e o levou para o fundo. Eu fiquei aterrorizado ao ver aquilo, e o pior é que o som que me levou até ali continuava ecoando. Assim eu não consegui mais ficar em paz naquele lugar nem nas noites seguintes. Eu revisei o registro que a senhora deixava e eu vi que a um dos corpos faltava um dedo. Conforme os dias passavam, aqueles ruídos não cessavam e eventualmente eu voltava a olhar para aquele ralo que me causava tanta curiosidade e medo ao mesmo tempo. No início eu não passava de ouvir sons como estalos e coisas se arrastando, mas em outra ocasião eu encontrei outro fragmento de um corpo, dessa vez um osso que parecia corresponder a uma falange. Novamente, aquela peça desapareceu sendo sugada para o fundo bem diante dos meus olhos. Eu não contei a ninguém sobre essas coisas porque na verdade eu tinha medo que achassem que eu estava louco e, no pior dos casos, que eu tivesse descoberto algo sério e isso tivesse consequências ruins para mim. Então, eu simplesmente decidi pedir demissão. Eu avisei a minha intenção de ir embora e disse como razão simplesmente que eu precisava mudar de cidade e não seria mais possível continuar trabalhando ali. Eu não compliquei muito. O meu chefe então me pediu para continuar apenas por mais uma semana para deixar tudo em ordem e eu aceitei. No total, eu só precisava aguentar mais alguns dias e eu não me aproximaria daquele ralo nem de brincadeira. Pois, durante o processo de deixar tudo em ordem, eu voltei a ler os registros onde se anotavam os detalhes de como corpos haviam chegado e eu descobri algo estranho. Absolutamente todos estavam com pequenas partes faltando, como dedos, nariz, língua e assim por diante. Era normal que alguns corpos recebidos chegassem mutilados ou machucados devido à causa da morte, mas por outro lado, eu achei estranho que de um tempo para cá todos, sem exceção, tivessem essa característica. Eu estava cuidando de umas coisas na área onde os corpos são guardados, e por impulso, quase sem pensar, eu me dirigi à senhora para perguntar se ela tinha informações a respeito, já que eu não queria que depois de ter ido embora, caísse sobre mim algum tipo de denúncia ou coisas do tipo. Nunca se sabe. Eu decidi consultá-la só por precaução. Mas quando eu entrei no lugar, eu a vi. Luciano, ela estava agachada diante do ralo que me havia causado horror durante todos os dias recentes, e eu vi claramente como entre suas mãos ela segurava um pedaço gelatinoso do que eu imagino ser uma língua que ela deixou cair lá dentro. Posteriormente, eu ouvi um som tipo um barulho de mastigação. Em todo esse tempo, ela não havia percebido a minha presença, pois ela não fechou a porta, e eu sou geralmente de passos leves. Eu soube imediatamente o que estava acontecendo naquele lugar. A senhora tinha arrancado dos corpos pequenos pedaços de tecidos moles e partes pequenas como dedos
para jogá-los naquele buraco e alimentar o que quer que fosse que se escondia debaixo daquele chão. Eu deixei o registro lá e nunca mais apareci. Eu não peguei nem a minha rescisão, nem assinei nada. Naquele instante, eu não suportei a ideia de pensar no que havia lá embaixo. Luciana, eu nunca soube e nunca saberei o que era, mas com certeza era algo vivo e se alimentava daqueles pequenos pedaços de restos humanos. Eu não quero nem pensar no que acontecerá no dia em que alguém deixar de dar comida àquela coisa. Muito obrigado por ler a minha história. Tenham todos uma boa noite e até logo. Um corpo misterioso. Como todos sabem, trabalhar em um necrotério pode ser incrivelmente fascinante, mas também muito, muito perturbador. Quase ninguém trabalha ali sem ter tido uma experiência paranormal ou sem ter ouvido histórias estranhas, terríveis, macabras ou tristes. Mas eu gostaria de contar uma história particularmente estranha que eu ainda não consigo definir de outra maneira. Não foi triste, nem horrível, mas definitivamente me causou uma sensação no estômago que eu nunca senti antes, e eu não me lembro de ter sentido depois. Tudo começou em outubro, há cerca de 3, talvez 4 anos. Estávamos em plena pandemia e me coube examinar um corpo. O estranho era que, por regra, nenhum corpo com indícios de Covid deveria ser enviado para nós. Todos deveriam ser incinerados imediatamente como medida de contenção. Eu não sei em que momento ou como aquele corpo acabou chegando ali. Mas, mais tarde, eu descobri que havia sido enviado para aquele ML por ordens de altos oficiais do Exército. Eu não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo, mas com o passar do tempo tudo ficou claro. Eu quero fazer um parêntese para deixar claro que eu não posso mencionar a cidade, o estado, nem detalhes que possam dar pistas do lugar onde essas coisas aconteceram, pois é algo muito delicado e eu não quero que as pessoas usem essa informação de maneira errada. Para não alongar muito a história e não entrar em detalhes desnecessários, eu vou direto ao ponto. Um dia, vários veículos do Exército estacionaram em frente a esse ML e retiraram a maioria do pessoal da administração sob o pretexto de que eles estavam procurando explosivos ou algo assim. Isso foi o que me contaram. Os que lidavam diretamente com os corpos foram deixados lá dentro. Lá, nos explicaram que aquele corpo era muito importante e que não deveríamos falar sobre ele com ninguém e nem tirar nenhuma fotografia. Após nos darem algumas instruções muito estranhas, um dos militares que parecia ser de alta patente pediu que trouxessem um cadáver à nossa frente. Ele colocou as luvas e o corpo ainda estava dentro de um saco. Ele nos olhou como se estivesse nos advertindo e, ao terminar de abrir o zíper, ele segurou os dois extremos e os separou. Até ele não pôde evitar fazer uma expressão de choque ao revelar o que estava ali dentro. Estávamos completamente desconcertados. Era um corpo gigantesco de uma pessoa, mas não era o tamanho da anatomia que mais nos surpreendeu, mas sim vê-lo quase completamente coberto por pelos que pareciam estar a meio caminho de crescer. Suas mãos tinham dedos ossudos em forma de garra, e suas pernas, proporções nos ossos que não correspondiam às de um humano. Poderíamos ter pensado que aquilo era uma deformidade ou as consequências de uma terrível doença. Mas o que todos estávamos pensando se confirmou quando nossos olhos se fixaram na cabeça dele. Um rosto alongado a meio caminho entre um cachorro e uma pessoa. Ele tinha dentes pontiagudos e o nariz afilado, mas com um olhar perfeitamente humano que parecia ter coisas a dizer. Sim, por mais que eu não quisesse acreditar,
E por mais que vocês duvidem, diante de mim estava o cadáver quase intacto do que parecia ser um lobisomem. No início eu pensei que fosse uma brincadeira, um sonho, sei lá, mas era difícil acreditar que aquilo era real. Isso foi só o começo, pois eu tive a má sorte de estar no turno da noite durante a estada daquele defunto tão peculiar. Durante todo o tempo em que o ML foi ocupado por aquele ser, não houve uma noite em que meus nervos não estivessem à flor da pele, porque da gaveta onde ele estava alojado, constantemente se ouviam arranhões nas laterais. Eu tenho certeza de ter ouvido em algumas ocasiões não só gemidos parecidos com gritos, mas também sussurros que, se prestássemos atenção suficiente, poderiam ser traduzidos em palavras que quem sabe que frases demoníacas diriam. Eu sei que muitos vão me perguntar por que eu não me demiti ou simplesmente parei de ir, mas eu quero deixar algo claro. Apesar do medo, eu entendia o grande privilégio que eu tinha ao poder ver de primeira mão coisas que a maioria só poderia acreditar que existem em lendas. E sendo sincero, muitas outras pessoas, não só eu, engoliram o medo para poder fazer o que precisava ser feito. Luciano, isso é tudo que eu posso contar. Eu fico com receio de dar mais alguns detalhes por medo de alguma retaliação. Eu gostaria inclusive de pedir que, por favor, você não citasse o meu nome. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Um espírito no banheiro. Boa noite, Luciano e amigos. Eu me chamo Amélia e eu gostaria de compartilhar com todos algo muito sinistro que me aconteceu há alguns anos, quando eu era mais jovem e recepcionista em uma funerária da minha cidade. Luciano já trabalhava há muito tempo nesse lugar. Eu trabalhava durante o dia, então lá sempre estava cheio de gente, tanto funcionários quanto pessoas que iam aos velórios. Por isso eu não me importava em trabalhar lá, pois, se eu tivesse que ficar lá sozinha, eu acho que eu nunca teria aceitado esse trabalho. Eu devo dizer que nunca, em todo o tempo que eu trabalhei no local, me aconteceu nada estranho. Eu quero dizer nada paranormal. Mas só bastou acontecer uma vez para eu nunca mais querer voltar. Uma tarde eu estava no meu posto. Havia um velório, então eu tinha que estar atento o tempo todo, mas eu tive necessidade de ir ao banheiro e eu fui imediatamente. Ao entrar, eu notei que eu estava sozinha. Eu entrei em um cubículo e, enquanto fazia minhas necessidades, eu ouvi alguém entrar. Eu achei normal e não me importei, então eu continuei com o que eu estava fazendo. Mas o que chamou a minha atenção foi que essa pessoa andava muito devagar e não fazia nenhum barulho. Eu pensei que talvez fosse uma senhora idosa, mas depois, por baixo do cubículo, eu notei que a pessoa usava saltos, então eu concluí que não. Eu saí do banheiro direto para o lavatório, e ao sair eu vi aquela mulher que estava em um canto do banheiro feminino. Uma mulher muito bem arrumada que estava apenas parada ali, sem fazer nada. Eu disse a ela que todos os banheiros estavam desocupados, caso ela estivesse esperando para usar algum. Mas ela apenas sorriu e continuou parada no mesmo lugar. Eu saí do banheiro um pouco confusa, mas eu não pensei mais nisso,
pois eu tinha que voltar ao meu posto e continuar trabalhando. Passaram-se alguns minutos, eu não sei dizer exatamente quantos, mas de repente uma senhora jovem se aproximou da minha mesa para perguntar onde ficavam os banheiros. Eu indiquei onde era, ela me agradeceu e foi. Mas não passaram nem 2 minutos, quando essa mesma senhora que me havia perguntado onde ficavam os banheiros saiu correndo de lá, como uma louca, gritando e chorando, totalmente fora de si. Todos nós ficamos assustados e algumas pessoas foram perguntar o que estava acontecendo. O esposo dela saiu da sala onde estavam velando o defunto quando ouviu os gritos. E ela apenas gritava: A Helena está lá no banheiro. Seu esposo tentava acalmá-la. Claro que eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu achei que ela tivesse tido um ataque de histeria por causa da perda do seu familiar ou algo assim. Então seu esposo e outras pessoas a levaram para fora, enquanto eu pedia a um funcionário que fosse verificar o banheiro feminino para ver o que havia ali e o que havia provocado aqueles gritos horríveis. O funcionário entrou no banheiro feminino para verificar se estava tudo em ordem, mas só passaram alguns segundos quando ele saiu, dizendo que não havia ninguém lá e nem nada fora do comum. Minha chefe, ao se dar conta da situação, mandou que eu fosse oferecer um copo d'água à senhora e me certificasse de que ela estava bem. E foi o que eu fiz. Ao sair, a senhora estava sentada em um carro com seu esposo e outra senhora ao seu lado. Eu me aproximei e o esposo me disse que não era conveniente que ela falasse com ninguém naquele momento. Eu disse que entendia, mas que eu precisava saber o que havia acontecido nos banheiros. Eu lembro que aquele senhor não sabia como me dizer. Parecia algo inacreditável para ele. Mas como pôde, ele me disse: É que a minha esposa diz que quando entrou no banheiro e abriu uma das portas, lá dentro estava sua amiga Helena, a mulher a quem estamos velando nesse momento. Eu, sinceramente, não vou mentir para vocês. Eu não soube como reagir e nem o que dizer. Apenas fiquei com cara de surpresa, olhando para o senhor que, muito envergonhado, começou a me dizer para não me preocupar, que provavelmente a sua esposa havia imaginado aquilo, pois ela estava muito abalada com o que aconteceu à sua amiga, e que talvez o seu inconsciente tenha pregado uma peça nela, por ela não ter podido se despedir. Eu respondi: Claro, não se preocupe, senhor. De qualquer forma, eu já mandei verificar o banheiro feminino, mas o nosso funcionário não encontrou ninguém lá. Depois disso, eu fui à sala da minha chefe para informá-la do ocorrido. Ela me agradeceu e me mandou voltar ao meu posto, e assim eu fiz. Mas, com tudo isso que havia acontecido, eu já estava começando a me sentir meio inquieta, pois eu não conseguia esquecer o que aquele senhor havia me dito. E enquanto eu pensava nisso, eu me lembrei da mulher que eu tinha visto quando eu entrei no banheiro, alguns minutos antes de tudo aquilo acontecer. Eu comecei a sentir um nervosismo impressionante, e eu já não sabia o que pensar. Eu nunca sabia quem estava sendo velado naquela sala, pois o meu trabalho era apenas estar na recepção. Mas eu decidi me levantar e dar uma volta pela sala, pois eu precisava tirar aquela dúvida. Luciano, quando eu olhei a foto da mulher falecida, eu não sei como explicar o que eu senti. Eu quase desmaiei. Acredite ou não, mas era a mesma mulher que eu havia visto no banheiro parada em um canto. Eu saí rapidamente de lá e voltei ao meu posto como eu pude, tentando assimilar o que estava acontecendo, pois era muito difícil para mim acreditar que tinha visto um fantasma pela primeira e única vez na minha vida. A senhora que saiu correndo toda histérica tinha razão. Ela não estava louca e nem havia imaginado. Mas eu não sentia vontade de contar isso a ninguém. O único desejo que eu tinha era ir para casa. Eu não sei como, mas eu terminei meu turno e fui embora. E depois de pensar muito, eu decidi pedir demissão, pois eu sabia que não seria mais a mesma coisa trabalhar ali. Só a ideia de ter que voltar a trabalhar naquele lugar me aterrorizava. No final, eu saí de lá e foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Mas essa amarga experiência ninguém tira de mim, assim como ninguém tira essa mulher dos meus pesadelos. Muito obrigado pela atenção de todos
e tenham uma boa noite.